Boa tarde a todos. O programa mais chegando nessa quinta-feira para você. Dia dele, dia de Jorge, dia do meu Ogum Guerreiro, que nos protege sempre, né, gente? É bom fazer o exercício da fé. A gente pedir para o nosso santo guerreiro, o meu Ogum Guerreiro, ele que está sempre na luta, na batalha. Meu Deus do céu. Sempre com muita fé em Jorge, na Santa Clara, na Mãe Oxum, em todos os orixás. E sem falar de Santo Antônio também, né? Porque, olha, a gente precisa nessa hora de muita energia do bem. Iniciando essa quinta-feira, hoje o tema vem com uma pitada de maldade? Será que é maldade ou não? Vou falar do tema de hoje, o tema que é a Ellen, ela que escolheu aqui para mim. Um tema poderoso, que vai falar sobre ciúme, traição e mentira. Você já passou por situação dessa, hein? Hein, gente? Já passaram? Alguém já passou por isso? Perguntar para o Lui depois e para a Ellen se eles já passaram por situação de ciúme. Já teve ciúme de alguém? Já traiu alguém ou já foste traído? Como dizia o filósofo, da guampa e da morte ninguém escapa. Da verdade, padeiro ou não? Né? Dizem isso, né, gente? Diz lá os filósofos. Mas assim, vamos falar sobre também o caso Ioque, né? Gente, será que isso é legal, hein? Ou não? Vou dando meu boa tarde a Lui Dornelles. Boa tarde, Lui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Desejando um excelente finalzinho de tarde, começo de noite, com as bênçãos do Pai Ogum. Esse orixá que representa as lutas, as batalhas, né, todas as dificuldades e principalmente a ideia da vitória no final da luta. Verdade, né, Lui? Porque a necessidade de lutar. Lui, o tema de hoje aqui é bastante complexo e ao mesmo tempo a gente fala do ciúme, que parece uma coisa boba, muitas vezes alimenta até uma relação, mas passando do limite pode gerar situações muito complicadas, onde a gente vê aí, nos casos, todos de jornais estampados, casos relacionados a crimes passionais. Exato, Pedro. O que tu pode me dizer a respeito disso? E o perigo disso tudo? Quando tudo combinado, o ciúme, a mentira e a traição, combinados, eles acabam formando uma bomba química, né, Pedro? Tipo o caso Ioque, ele foi... o assassinato, ele aconteceu por causa do ciúme da esposa. Mas o ciúme dela veio a partir do quê? Das mentiras dele, sim, das traições. Tá aí o caso famoso da Ioque, gente, essa empresa famosa aí que tem, tá? Ioque mesmo. Exatamente, exatamente. Então, toda essa combinação, e se no início, lá no comecinho, aquilo que a gente está sempre falando aqui no programa, se no início, lá no comecinho de tudo, tivessem buscado se harmonizar, buscado um entendimento, por que este homem, este marido estava se envolvendo fora do casamento? O que estava faltando? Foi culpa só dele? Com certeza não, porque quando um relacionamento não está bem, não é? Olha, que imagem pesada. Tira isso daí, padre, pelo amor de Deus. E ali a moça, uma moça jovem, bonita, né, de uma classe alta, de uma classe social alta, poderia estar fazendo tanta coisa boa pela vida, não é? Verdade, eu acho até o Lui, casos que nem um desse, eu acho que muitas vezes ele se estende, chega nisso justamente por isso. Porque a traição de ambos, né? Porque um está sendo traído, o outro está deixando levar e daqui a pouco se perde o que? Um limite para tudo, gente. Aí os crimes passionais acabam acontecendo e acabam atingindo. Claro que ciúme, nós tivemos aqui caso também aqui no Rio Grande do Sul, o caso de Novo Hamburgo, muito famoso aqui também aqui no estado, e tantos outros que a gente vê aí, ó, não digo diariamente, mas uma e duas tu te depara com situações relacionado ao ciúme exacerbado, tá? Que acabam criando situação. Eu vou lá perguntar para ela, gente, boa tarde, minha colega de trabalho, ela que uma mulher acima de qualquer coisa, né? Todos nós já tivemos nossos momentos de ciúme, de brigar por amor ou por paixão, mas Ellen, tu já tiveste um sentimento de ciúme, Ellen, ou não? Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Uma boa quinta-feira com as bênçãos do nosso grande Pai Ogum. Sempre lembrando que Ogum e Ançã também tiveram um probleminha de ciúmes, né? Vários. Isso, aonde ela embebeda ele para poder fugir com o Xangô. Quando ele acorda, Pai Bará vai lá e avisa, ele puxa a espada e vai para cima dos dois. Então, isso é um tipo de crime passional, com certeza. Ele estava enciumado com aquela traição, com certeza. Ele perdeu o limite,
Mas diz que os filhos de Ogum e o que o próprio Ogum tem na história é isso, né? Quando ele fica muito brabo, ele enloquece e arranca as cabeças e depois pergunta o que aconteceu. Ah, é verdade. Né? Ele é um guerreiro acima de qualquer coisa lá. Quando nós falamos justamente em lendas, como é que o Lui sempre me fala? Não é lendas, Lui, tá? Bom, mas eu chamo de lendas, é o Hendrix que me corrige a respeito disso, mas eu chamo de lendas. São histórias que falam de um guerreiro, de um grande homem apaixonado, que é um orixá, né? A gente é apaixonado pelo outro orixá feminina, Yansan, onde as filhas de Yansan têm esses intempéries afetivos lá. Isso é fato, Eli, já falando das Yansan que tem intempéries afetivos? É fato, Pai Pedro, é fato. Eu costumo ouvir, eu costumo ouvir muito assim, do tipo, não, eu não sou da outra parte. Tu não é tão ciumenta. O André dizendo pra mim que ele não diz é que tão ele... ciumento, ó, gente. Olha aqui, uma piscadinha aqui, ó. Ele diz que ele não é ciumento, mas eu sou assumida. Eu digo, eu sou ciumenta. Mas não é passional, né? Ainda não. Só que lembrando que os crimes passionais, quando eles acontecem, Pai Pedro, são de pessoas que não têm antecedentes criminais. Nenhuma delas cometeu nenhum crime, não teve passagem pela polícia. Então, lembrando que quando a pessoa chega no seu limite, né? Então, nem sempre ela precisa ser bandido, ela precisa ser malvada, não. Ela simplesmente chega no seu limite. Há um descontrole emocional aí, e uma fragilidade espiritual, com certeza, existe na pessoa, sim. Pois é, e é disso que nós queremos falar hoje, gente, de pessoas que passam por esse problema, que a gente tem que literalmente tratar esse tipo de situação, tratar esse tipo de problema. Porque ter ciúme, será que isso é ciúme por amor ou por sentimento de posse? Você já parou e avaliou isso? Porque nós também queremos, por que nós estamos falando disso? Porque a gente quer levantar a tal, vamos, como diz no português brasileiro, vamos levantar a lebre. E vamos levantar a lebre para quê? Porque hoje nas relações, o que a gente observa é esse joguinho de ciúme. Muitas vezes o fulaninho foi lá, pulou a cerca, traiu a mulher. E a mulher vai lá e trai ele, paga o preço, paga com a mesma moeda. Isso a gente vê com vários casais, gente, acontecendo. Eu paguei com a mesma moeda. Pago, fez para mim e pagou. Tá? Então o que nós observamos? Que a partir de então é quebrado um elo lindo entre um casal que jamais deve ser quebrado. Se chama o respeito. E esse respeito é que muitas pessoas não se dão conta que depois o amor ficou fraco, o enfraqueceu por outras causas. E aí se pergunta, seu Pedro, eu não sinto mais aquilo, porque, gente, eu gosto ao mesmo tempo, mas estou vivendo aquele conflito, porque se quebrou o respeito. E o respeito está acima do amor, né, Luí? Está acima de tantas outras coisas, dignidade também pessoal, tá? Num casal, gente, num casal deve ter uma coisa mútua, tá? E é muito ruim quando a gente vê que se paga o preço com a mesma moeda. Não é que eu esteja justificando, porque eu sou da opinião que a gente sempre perdoa. Concorda, Zuloi, ou não? Pedro, inclusive, para ilustrar esse pensamento, vou recorrer a Gandhi. Em uma das falas dele, Gandhi dizia assim, nós conhecemos aquele ditado que diz olho por olho e dente por dente. Já é um ditado muito antigo. E Gandhi, na época em que ele levantou a bandeira em defesa dos direitos humanos e tentando amenizar as guerras, ele disse, se continuarmos nessa ideia do olho por olho e dente por dente, a humanidade acabará cega. Então, se nós continuarmos levando assim, sempre pagando na mesma moeda, a cada troca vai ter uns juros. E você nunca vai revidar no mesmo limite, no mesmo valor. E aquilo vai se tornando uma bola de neve, vai ficando cada vez pior. E é a questão do limite, né, Pedro? Por isso, se deve, antes que cresça, se corte o mal pela cabeça. Tem que cortar as coisas, começar a diminuir. Não vamos alimentar mágoas, não vamos alimentar raiva, brigar por motivos torpes, motivos bobos. Pelo copo d'água, né? Brigar, fazer tempestade em copo d'água, né, d'água, Pedro? Gente. Então, olha, você que passa por situação de excesso, de limites que estão se perdendo ao caminho, quem sabe não está na hora de buscar uma orientação, quem sabe não está na hora de fazer... Olha, porque é tão lindo, gente, uma relação de amor. Já viu quantas pessoas perdem por amar demais, por esse ciúme? Essa semana eu ainda falei com uma amiga, Pedro, pelo amor de Deus, eu joguei o homem fora. O que eu fiz na minha vida? Eu joguei o homem fora, que eu amava, que me amava, por ciúme.
por ciúme exacerbado, por excessos cometidos numa relação. Chega numa hora que a mulher ou o homem não quero mais viver sob essas circunstâncias. E muitas pessoas pecam porque, mas seu Pedro, eu só amo, ele é o ar que eu respiro, ele é o alimento, meu oxigênio. Menos, gente. Menos. Quando você deixa de gostar de você mesmo, em prol de alguém, é porque começou a chegar na barreirinha do limite. Você tem que primeiro se alimentar. Conhece a história do avião? No avião, gente, se houver despressurização, primeira coisa, você bota a máscara e depois cuida da pessoa que está ao seu lado. Jamais ao contrário. Então a regra do avião, da despressurização do avião. O avião tá lá voando, uma viagem normal, que é comum haver uma despressurização. Puf, caiu, vai cair a máscara na sua frente. Você primeiro bota e depois acuda a pessoa que está ao seu lado, filho, marido, seja lá quem for. Tá? Então, existem regras, e as regras que a gente não pode jamais de viver. Olha, eu peço muito, porque todos os dias a gente vê situações como essa. Todas. E chegando ao extremo do limite. Então, se você está vivendo um momento disso, não se trata, seu Pedro, eu vou perder meu marido, ou minha esposa, ou namorado, ou namorado. Não, se trata que você não está legal. Alguma coisa está atrapalhando aí. E aí, algumas delas podem chegar, que nem o caso da Ioki. E aí ninguém quer ver nisso de jeito algum. Então vai se tratar para manter o relacionamento, vai cuidar do espiritual, vai cuidar do psicológico. Lui, a carta do dia de hoje, por favor, Lui Dornelles. Pedro, eu não acredito em coincidência, mas coincidentemente ou não, me sai a cartinha do dia, a carta da manhã manjá, falando sobre os pensamentos, sobre a questão, o lado emocional, o nosso lado água, o nosso lado sentimental. Tomando muito cuidado, pedindo que tomamos cuidado, que nós precisamos cuidar aquilo que nós estamos pensando e sentindo, manter sempre o controle. Porque a água é difícil de controlar, né? Quando vem aquela onda no mar, ninguém segura, ela leva tudo por diante. E assim são nossos sentimentos, a nossa parte sentimental e emocional. Então, é por isso que é importante manter o cuidado, manter aquela harmonização, porque senão acontecem esses tipos de coisas que vão, onde as pessoas perdem o controle e aí depois é tarde demais. Bom, para você que quer agendar uma consulta, ligue por 3320-1250. Isso, esse é o nosso número para agendamento de consulta. Sempre aqui, gente, são os telefones do Ilê, que várias vezes aparecem, estão aqui, ó, nesse hall aqui, os telefones aí no fundinho da sua tela, tá? Baixo, no finalzinho aí. Então, nosso telefone, você liga lá, agenda uma consulta, atendimento no Ilê, de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, com hora marcada. Você ainda pode fazer uma teleconsulta, é uma consulta por telefone, gente. É uma das possibilidades. Ou indo aonde? Na Rua Marista, 441, Ilê Oxundocó. Tá aí, nesse local aqui no bairro Partenon, na cidade de Porto Alegre, que você realiza a sua consulta com toda a tranquilidade, segurança, privacidade. Vai lá tirar as dúvidas. A melhor coisa que tem é a gente abrir o coração para o consultor, dele ver ali através da orientação seguida de cartas, ou de búzios, ou tarô, vai tirando suas dúvidas, você tendo aquele momento onde você vai expor as suas fragilidades para que você realize a sua consulta. Então você liga agora para o 3320-1250 e agenda uma consulta. Na Rua Marista, 441 para você. Esse povo aqui ferve aqui, gente. Vocês não sabem o que é ela e o Luiz estão me aprontando aqui. Mas daqui a pouquinho, ainda bem que o padeiro não mostrou. Bom, vamos dando início aos nosso procedimento de trabalho. Eu vou lá perguntando para Ellen. Olá, seu Pedro, me chamo de Fabiane, fui abandonada há 3 anos. Depois de um relacionamento de 5 anos, agora conheci um rapaz de 57 anos e eu tenho 50 anos. Gosto dele demais, mas não esqueci do outro. Tenho aquele sentimento de te amo e te odeio. Pode dar certo, seu Pedro? Será que ainda vou pensar demais naquele miserável que me passou a perna? Ela nos pergunta aqui, ó, se ela vai conseguir amar novamente, se apaixonar intensamente quanto era por aquele danado que ela coloca aqui para te ver, né? Gente, aí para você ver,
amor e ódio, né? Parece que andam juntinhos, né? Responde pra ela, Ellen. Parece não, pai Pedro, eles andam juntos, são sentimentos muito próximos. Minha querida, tu ainda está extremamente envolvida afetivamente com o teu ex-relacionamento. Ela está se esforçando, pai Pedro, para gostar dessa pessoa em que ela está atualmente. Porém, parece mais uma relação de conveniência, tá? Porque o pensamento dela está sempre no passado, naquela outra pessoa. E eu não posso dizer, ainda tem assuntos pendentes entre eles? Tem sim. Minha querida, acredito que como ainda existe assuntos pendentes entre tu e o teu ex-relacionamento, o ideal seria uma consulta detalhada, pai Pedro, porque essa relação amor e ódio, mesmo que se ela encontrar ele com outra, periga ela ter o chilique. Sabe aquela pessoa assim, ela já tá com outro, encontra o ex com outra pessoa e se ataca. Tem muita gente assim, viu? Tá, Ellen, mas aí nós vamos argumentar uma coisa aqui, gente, que muitas pessoas acabam não tendo nenhum outro relacionamento. Isso é comum, hein? Já vi vários casos. Que se chama, que a gente vê no Búzios, interpreta muito como karmicamente tu tá presa ao passado. Presa ao passado quando tu não consegue mais te oportunizar a possibilidade de um novo amor, te apaixonar novamente. Porque isso aí, ó, gente, honestamente, são pessoas que se prendem ao passado lá pelo amor, muito comum na adolescência. Não consegue se apaixonar por ninguém mais. E ali, ó, se entregou a Jesus. Isso aí, Eli, dá uma olhada, Eli, no caso da nossa amiga, para ver se ela não tem uma pendência espiritual também. Bem que eu acho que no caso dela eu tenho lá minhas dúvidas. Ela né? tem sim, pai Pedro, tem essa pendência espiritual, mas é com esse ex. Não é lá atrás, é com este ex, sim. E é o que me mostra aqui, que na tentativa ela já está. Ela está nessa tentativa de sair desse passado. Exatamente por isso que ela arrumou um outro namorado, né? Que aqui me mostra... ela deve, minha avó já dizia, né, Eli? Para poder curar um amor só com Nada outro, com né? novo amor, né? Ela está tentando, pai Pedro, porém eu acredito que deveríamos fazer algo para harmonizar esse novo relacionamento dela, algo para reestruturar ela pessoalmente, para poder tentar apagar esse sentimento que ainda existe dessa outra pessoa, porque essa raiva que ela às vezes sente, porque aqui mostra ela braba, né? Então essa raiva que ela às vezes sente, nada mais é do que o amor que ela ainda sente pelo ex. Amor ou ódio. Exato. Bom, eu vou lá perguntando pro Luiz, gente, porque agora vamos esmiuçar o caso, esse caso de te amo, te odeio. Tá certo, Luiz? Luiz, me conta isso aí, Luiz, essa coisa de te amo, te odeio. Tá? Acontece muito, né, Pedro? Nós vemos isso. Começa de uma brincadeira, aí numa simples discussão ou por uma bobagem, um dá um empurrão no outro, dá uma apertada um pouco mais forte e aquilo vai se tornando... De início tu não vê maldade, né? Não tem problema e aquilo vai se tornando costume, vai se tornando corriqueiro e aí quando vê estão se estapeando, se engalfiando, se perderam respeito um pelo outro. Quer dizer, depois vamos comemorar. E depois acabam comemorando, né? Depois dos entre olhos tapas roxo, e beijos, como já dizia aquela música, não é? Me dá um calorão, pelo amor de Deus. Minha banda arriscado, é perigoso, pelo é muito amor perigoso. de Deus, Luiz. Imagina, hein? Tu sabe que eu tenho uma amiga minha, que é um casal, os dois eram amigos. Ele uma vez me confidenciou. Pedro, tô apavorado. Se o que foi? Ela gosta de dar boxe na hora de dar. Ela perguntou pra ele estava namorando iniciado, disse que na hora do rally rola lá, do bola disposta de bifiar, quando ele disse, pum, levou. E aí foi, né? É verdade. Chegou a me dar até. Imagina, gente, hein? Que brigaçada, hein? Tem gente que gosta, mas ainda acho que o Luiz tá corretíssimo, né? Tem que cuidar dessa história de limites, né, gente? Porque daqui a pouco perde o limite e aí acontecem essas coisas horrorosas. Horrorosa. É que nem aquelas ideias malucas. Tava vendo também um comentário de um rapaz que me mandou uma carta. A moça, né? Disse que no primeiro encontro tiveram uma vontade de fazer uma coisa diferente. Primeiro encontro, namorar em cima da árvore. Adivinha o que aconteceu, Lu? Caíram, João. E o rapaz, né? Se quebrou todo. Principalmente o instrumento aquele de usar, né? Aí já ficou um namoro. Você sabia dessa, Helen? Não, depois te conto essa cartinha que eu recebi aí. Terrível, coitadinha. Ela perguntou se ainda vai ter utilidade. Mas que coisa, meu Deus. Ai, sempre tem. Tem, né? Sempre tem. Vai, não o rapaz vai se recuperar. Sempre vai se recuperar, claro. Mas namorar em cima da árvore, gente, quem namora em cima da árvore é passarinho. Né? Luiz? Tem as passarinhas também. Olá, seu Pedro, vamos a outra cartinha, porque, gente, falando agora, a gente brinca aqui no programa com você dessas pitadas para, de fato, relaxar um pouco. Agora, relacionamentos como esse, pessoas presas ao passado,
é um problema a ser resolvido. Isso é problema espiritual, gente. Porque muitas vezes você que está em casa aí, as moças, seu Pedro não me acerta com ninguém. Aí tu repete os mesmos erros. Tu tem algum problema. Tu tem alguma demanda, tu tem algum corte kármico que te leva a cometer os mesmos problemas. Não adianta aparecer um Dom Juan, aquele homem maravilhoso, lindo, moreno, bonito, sensual, se você cometer os mesmos pecados, já vai dar o mesmo resultado dos outros, né? Não vai se acertar. Vamos a outra cartinha. Olá, Pai Pedro, assisto diariamente seu programa. Tenho um namorado e ele me propôs uma união estável. Que maravilha, juntar os trapinhos, seu Pedro. Viver feliz, juntar os colchões, tá? Mas meus pais não aceitaram, seu Pedro. Será que essa carta é de alguém? Eles querem, primeiro que eu me forme, me case no civil direitinho. Não precisa ir na igreja, pode ser até no Saravá. Lá não me deixa de casa, tá, gente? Na época de batuque se faz isso, tá? E aí, seu Pedro? Quero saber se vale a pena investir nessa relação. Eu amo ele demais. Ir contra os princípios de minha família é que me preocupa. Pois vá que eles lá têm razão, que ele não seja essa maravilha. Seu Pedro, vê se aí pra nós o nosso relacionamento pode dar certo. Porque tô gostando desse neguinho. Responde pra ela, Luiz. Então, Pedro, o jogo de cartas mostra que não vai dar certo, porque ele não tem estrutura, ele não tem a menor condição de oferecer uma estrutura, uma segurança para ela. Me mostra eles muito empolgados no namoro, naquela questão sentimental. Da paixão. Naquela coisa do mais... TT. Exatamente. E paixão um dia acaba. Não é? Se não for amor, um dia a paixão acaba. E aí vai ter passado o tempo, ela abriu mão, ela perdeu as oportunidades que ela teve na vida e não fez nada da vida dela. Tadinha, Luiz, mas tu tá sendo tranca-rua da moça. Tu já chutou balde? As cartas estão dizendo isso? As cartas estão mostrando bem claro. Pode mostrar aqui que a falta de estrutura dele impede, corta, tira do caminho dela todas as oportunidades, as possibilidades. Mas a estrutura o que é? O emocional ou é porque ele quer entrar, nem é com o colchão de casal, é com a metade, juntar os colchões? Ele é um rapaz que ele não tem trabalho, ele não estuda, provavelmente vive de bico ou deve estar vivendo na aba dos pais. Tá certo. E aí vem a preocupação dos pais. Que a filha saia de casa, perca o conforto, a estabilidade, para iniciar uma vida muito jovem. Olha, gente, antigamente, sabe que era comum, sabe? A gente juntava os trapos, literalmente. Eu me lembro, a primeira vez que eu casei, né, Luiz? Lá no passado, eu comecei com a geladeira, o fogão, o aparelho de som e o colchão. Quantos começaram assim? Tu, Lise, começou assim também? Tá? Vou perguntar para ela se ela começou assim. E ali se batalhava junto, se fazia alguma coisa junto para melhorar a relação. Mas o que acontece, Pedro? Naquela época não se contava muito com pai e mãe. Saiu de casa, tem que assumir a tua vida e fazer por ti. E era o que acontecia. As pessoas com 20, 21 anos já eram pais e mães de família, com filhos já grandinhos e estavam estruturando uma vida. E hoje em dia, quando o jogo nos mostra assim, não vai que é fria, não vai. Porque o jogo não está aqui para brincar com a vida de ninguém. Tudo que aparece no jogo, tanto de cartas quanto de búzio, é um aviso, é um alerta. Não é? Então, se está me dizendo aqui, minha amiga, que você vai abrir mão de toda a possibilidade de vida que você tem por um impulso, por uma coisa intempestiva, você está correndo o risco de abrir mão da sua própria vida. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, o aviso está dado. Tá aí, minha amiga, minha amiguinha, faz o seguinte. Aceita essa situação. Eu vou lá na Ega agora. Aceita essa situação. Não vou dizer para você terminar o namoro. Continua namorando lá. Vai namorar. Isso, namora, faz tão bem pra saúde. Faz bem pra cabeça. Namora. Não vai querer brincar de casinha na hora errada, tá? Pelo que o Luiz falou, ali vai dar muito errado, tá? Se você resolver ter essa união estável... E aí, Ellen, o que tu me diz a respeito disso? Porque quem tem filho é que sabe, né, gente? Quem tem filho é mais ainda, né? Quem tem filho é mais ainda. Ellen? Só a favor do vamos namorar, vamos namorar. Pega, mas não apega. Pega, mas não se apega. Então vamos lá, responde aí, Ellen. Eu conheço uma história de uma jovem
que foi brincar de casinha e brincou de casinha, mas cada vez que a coisa apertava, ela ligava pra mãe. Mãe, vem me buscar. E buscava, a mãe buscava a mala, buscava tudo, voltava pra casa da mãe. É verdade. Se o bicho pega, Deus o livre, né? Pai Pedro, aqui realmente concordando com o que o Luiz disse, a Yansan gritando, falando que é algo bem passageiro, é uma paixão, é um fogo de palha. Então não me promete futuro. Ela está, como me mostra, iludida por um sentimento que por enquanto ainda não é tão real. Digamos que o menino não esteja tão na dela, ou não esteja tão a fim de abraçá-la, como ela tem vontade de abraçar ele. Porque o casamento, o que é? É onde duas pessoas se abraçam. Ele vai trabalhar pensando tanto nele, quanto nela, quanto no futuro dos dois. Ela a mesma coisa, mas parece que ela está pensando nisso. Mas ele não está com um pensamento tão direcionado para os dois não, Pai Pedro. Isso é o que dificulta. E realmente, no caso dos pais, por isso que eles estão contra. Não porque eles não simpatizem com o menino, mas porque estão vendo que a filha vai passar por uma certa necessidade. Eu sou obrigada a concordar com esses pais. Tá certo, Ellen. Ellen, olha, menina, segura o Didi que a matéria é fraca. Por favor, tá? Vai lá no Ilê, agenda o horário. Bom, para você que quer marcar uma consulta no Ilê, atendimento de segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Ligando para o 3320-1250, nosso número-chave, ou outro número que aparecer aí na sua tela, você liga lá para nós, agenda teu horário, atendimento de segunda a sábado, você pode ainda fazer uma teleconsulta. Gente, consulta por telefone. Liga lá para nós e olha, vai fazer aquele momento, tirar suas dúvidas. Todas. Mas seu Pedro, não tem tempo. Será que eu posso fazer em outro horário? Sim, nós temos também, gente, a consulta através da web, acessando o oxum.org, o nosso site. Aí, gente, nosso site, basta você cadastrar-se. Fez o seu cadastro, esse site funciona, gente, os sistemas de compra de crédito. Toda hora está saindo sorteio de crédito. Então, no momento que você se inscrever, você pode receber lá um brinde de crédito. E quando estiver um consultor disponível, basta selecionar e você começa a sua consulta online. Tá aí, gente, mais uma alternativa de você realizar a sua consulta, tirando suas dúvidas. O importante do site, que ele é para todo mundo, em todos os momentos. Olá, Pai Pedro, gostaria de saber por que não consigo esquecer minha ex. Amo ela demais, seu Pedro. Penso todos os dias nela. Sonho com a mulher, seu Pedro. Acordo todo dia, como se ela estivesse ao meu lado. E ela já tem até o outro, seu Pedro. Mas não consigo viver sem ela. Será karma? O que será que vou conseguir superar essa tristeza? Abraço, Jonathan de Canoas. Ele que a namorada já até arrumou outro. Não é minha ex-esposa. Mas ele diz que não consegue esquecê-la de jeito nenhum. Pedro, o que acontece? Me mostra aqui que há uma paixão, há uma ligação muito grande, muito forte entre eles. Então, aqui me diz que tem como eles se entenderem, como eles buscarem esse entendimento, porque eles têm uma ligação não só o sentimental, como o físico também. A serpente mas falando como sobre... se ela já está com outro, Lui? Que história é essa? Ela está com outro, mas ela não está feliz. Logo, logo vai terminar essa relação que ela está. E ela retorna nos braços dele. E ela dele. vai retornar e vai procurá-lo. Ô, Jonathan, tu vai ligar lá pro 3320-1250, porque eu nunca recomendo isso não, tá, gente? Mas se o Lui viu que tem uma possibilidade de um retorno entre vocês, então tu liga lá pro 3320-1250, quem sabe vamos ver o que está atrapalhando. Vai ver se não tem uma macumba que afastou esse casal, porque pelo que tu tá me falando, existe amor entre esses dois. E olha o urso aparecendo. Pedro, feitiço... Ursada! Feitiço mesmo não existe, mas o que houve de fofoca, de enredo por trás, por volta desse relacionamento, e as amizades falsas envenenando o relacionamento, isso houve bastante. Tá certo, Luiz Dornelles. Eu vou lá no meu congá, gente, agora, finalizando o programa, já encerrando, vou pedindo aos orixás, pedindo ao nosso pai Ogum. Hoje eu nem acendi a minha velhinha aqui, mas vou fazer agora. Ô meu guerreiro, meu Ogum, salve ele, Jorge. Que o Senhor nos auxilie, ajude aí esse pessoal que ama. Como Ogum é apaixonado por Yansan, seja um momento de fé, de estabilidade na vida de todos, acima, tirando o lado passional, que longe dessas coisas de amor e ódio, que junte os corações. Bom, a gente encerra o programa de hoje, desejando a você um grande finalzinho de tarde e um beijo do Pedro, tá bom? Tchau, tchau!